Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Boa tarde a todos. Essa é a Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Este é o programa A Guardiã da Justiça, o beabá do direito e o dia a dia da justiça. Hoje eu e o Dr. Pedro Mingatti recebemos o advogado e professor universitário Anderson Costa e Silva para falar um pouco sobre essa lenda urbana ou não, que é ou que são os tráficos de pessoas. É imperdível hoje na nossa Guardiã. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Muito boa tarde, nós estamos aqui na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Eu sou Ricardo Yamazaki e apresento hoje o programa A Guardiã da Justiça, o beabá do direito e o dia a dia da justiça, hoje recebendo mais uma vez a pedidos, viu, doutor Anderson? O pessoal viu seu programa lá sobre extinção de punibilidade e quis muito que você voltasse hoje para falar sobre um tema muito bacana, que é falar um pouquinho sobre tráfico de pessoas e poder trazer esse assunto que muitas vezes parece que é uma lenda urbana, mas o Dr. Anderson vai esclarecer aqui se é realmente uma lenda urbana ou se isso está presente nas nossas vidas. Aqui ao nosso lado, nosso querido amigo advogado também, Dr. Pedro Mingatti, que também ilustra esse programa da Guardiã da Justiça e nos auxilia aqui com dados e colaborações. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Dr. Anderson. Dizer que é uma honra, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na nossa Guardiã da Justiça e gostaria que o senhor desse aí as boas-vindas e a boa tarde aqui para os nossos ouvintes. Meu amigo, minha amiga da rádio Guardiã da Justiça, Guardiã da Notícia. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, com o Dr. Ricardo Yamazaki, o Dr. Pedro Mingatti, para falarmos com vocês mais uma vez sobre o direito penal. Hoje estamos trazendo mais um assunto interessante. Fica aí, não vai embora. Pedrão, suas boas-vindas. Olá, Ricardo, prazer estar aqui novamente. Professor Anderson, tudo que é bom merece uma segunda vez. Espero até que tenha mais vezes. Vamos lá para esse tema, tráfico de pessoas. O Brasil hoje é o país da América Latina que mais tem incidência desse crime. E, Ricardo, se me permitir, eu queria fazer a primeira pergunta para esse meu professor. Professor, tráfico de pessoas, existe isso? Como as pessoas se traficam? Como se incide esse crime? Ou é uma lenda urbana, né? Igual a loira do banheiro? Muito bem, vamos lá, esse tema empolgante, vamos falar sobre o tráfico. O tráfico, meu amigo, minha amiga, tem esse nome, mas nós tínhamos aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, o tráfico em navios negreiros. Nós tínhamos o tráfico de escravos que eram trazidos do continente africano para servirem de pessoas escravizadas aqui no nosso território. Ainda bem que, pelo menos no aspecto legal, isso não existe mais. Então eles colocaram o tráfico, mas poderíamos, de certa forma, chamar de escravidão. Isso já acabou na lei, sim. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, fala que acabou, né, a escravidão no Brasil. Mas a escravidão, de fato, existe, com outro nome, tráfico de pessoas. O doutor Pedro fez essa pergunta, existe? O doutor Ricardo perguntou, é lenda urbana? Não. Sabe, eu tenho um relato para dizer para vocês. Nós estamos preocupados com os crimes que existem no Brasil. Você sabe quais são os crimes no mundo que se ganha mais dinheiro? 3. Os 3 são tráfico. Primeiro, tráfico de armas. O tráfico de armas é o crime que mais se ganha dinheiro no mundo, os marginais. Segundo crime no mundo que se ganha mais dinheiro, tráfico de entorpecentes, drogas ilícitas. Doutor Pedro, doutor Ricardo, vamos ver se vocês acertam. Qual que é o terceiro crime que se ganha mais dinheiro no mundo? Tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Quer dizer que tem gente olhando para você como uma mercadoria. Sabe, o supermercado, o shopping center, você vai lá olhar na lojinha, gostei dessa camisa, gostei desse celular, gostei desse perfume. Tem gente que olha para mim e para você como uma mercadoria. Vai vender você. Sabia disso? Onde que ele ocorre, Dr. Anderson? Onde que ocorre esse tráfico de pessoas? Porque
basicamente a gente não consegue da população, nós da população, identificarmos essa prática, né? Então, fala sobre algumas, onde ele costuma acontecer, se é distante da gente, se ele está em algum estado, em algum país. O senhor disse que aqui no Brasil ocorre, mas a gente no nosso cotidiano ali, pegando ônibus, indo trabalhar, a gente não enxerga isso. Como que a gente identifica isso? Doutor Ricardo Yamazaki, doutor Pedro, prezado ouvinte, realmente não é fácil. Não é fácil você fazer essa identificação. Existem algumas medidas que você pode fazer para, como preventivas. Um dos exemplos, porque o traficante de pessoas, ele vai procurar uma vulnerabilidade em você. Ele vai ver se você está triste, ele pode ver isso até mesmo através de uma rede social. Não vejo motivo para continuar vivo. Estou com prejuízo financeiro, não vejo mais nada de bom aqui para mim no Brasil. Estas já são dicas para um pretenso traficante de pessoas humanas atacar você. Pessoas que demonstram na rede social vulnerabilidade afetiva. Eles se aproximam de você de forma a tentar seduzir a sua pessoa para falar assim: eu sou a sua ajuda, eu vou ajudar você, eu quero lhe ajudar. Então ele chega na sua carência e vai tentar dizer exatamente aquilo que você quer ouvir. Qual é a necessidade que você tem? Dinheiro? Por exemplo, quanto você está ganhando aqui no Brasil? Mas você está ganhando em reais. Você não quer ir para a Europa? Ganha em dólar, em euros. Vai para os Estados Unidos, ganha em dólares. 5, 6 vezes mais, não é melhor para você? Lá você vai fazer o mesmo serviço. E olha que não tem nem muita dificuldade. Eles falam assim, olha, lá eles não exigem muito habilidade, alguma profissão muito requintada. Pode trabalhar na agricultura, na reforma de casa, na construção civil, trabalhar como dançarina, trabalhar como manobrista. Eles oferecem o serviço que muitas pessoas, uma gama enorme de pessoas podem alcançar. Mas o tráfico de pessoas, gente, eu estou falando para o exterior, mas tem tráfico interno também, viu? Tem tráfico interno. Eu lembro muito bem, doutor Ricardo e doutor Pedro, prezado ouvinte, da Guardiã da Justiça, um caso que aconteceu aqui na nossa cidade, em São Paulo, no bairro do Cambuci, que policiais civis estavam procurando um jovem que veio lá da região norte do Brasil. Esse jovem era homossexual. Ele não tinha, por parte dos seus pais, dos seus parentes, o apoio que ele entendia necessário para assumir a sua homossexualidade. Com isso, ele veio parar aqui no bairro do Cambuci, em São Paulo, e a polícia encontrou ele aqui. Ali estavam diversos homossexuais do norte e do nordeste do Brasil, e a dona dessa pensão cuidava desses jovens, cuidava entre aspas que eu falo, mas como uma forma de exploração sexual. Fala, eu dou a comida para você, eu dou a casa, então você tem que me dar o dinheiro. Existe o tráfico interno nesse aspecto da exploração sexual. Existe também o tráfico para o trabalho forçado do Dr. Ricardo Yamazaki, no seu trabalho junto à Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Eu sei que tem feito muito trabalho para tentar erradicar esse crime aqui na nosso estado da federação. Pessoas que são transportadas de uma cidade para outra, de um estado para outro, eles levam para lugares que não tem condução, não tem ônibus, não tem trem, leva ela para um lugar longínquo, vai participar, por exemplo, de uma construção de uma ferrovia, não tem sinal de internet. Aí quando você chega lá, né, você foi transportado num caminhão pau de arara, você já está devendo 10 mil da passagem do pau de arara. A comida 2 mil prato. É igual no restaurante caríssimo que tem aqui em São Paulo, que tem a Estrela Michelin. Lá é a mesma coisa, só que eles vão dar uma marmitinha sem vergonha. Se tiver um ovinho frito ainda tá bom. Quer dizer, essa pessoa trabalha e tá sempre devendo.
Isso aí é escravidão, isso aí é tráfico interno. Nós temos o interno, ou seja, dentro do Brasil, e nós temos o externo também, que manda pessoas para o exterior. E como eu disse, é um dos crimes que as pessoas estão ganhando dinheiro, vendendo pessoas. Vendendo pessoas. Qual o perfil dessa vítima aí, doutor Anderson? É exatamente geralmente eles procuram pessoas jovens. Geralmente pessoa jovem. Porque o jovem, sendo ele homem, mulher, criança, preferencialmente eles utilizam esse tráfico humano para o crime sexual, exploração sexual. Exploração sexual. Exploram sexualmente. Essas pessoas mais jovens, em regra, não têm muita experiência de vida. Se não tem apoio do pai e da mãe, e fica em redes sociais, por isso, papai e mamãe, fiquem de olho naquilo que o seu filho, a sua filha, o seu amigo, a sua amiga está postando ou olhando nas redes sociais. Fique atento que ele pode depender da sua ajuda. Pode depender da sua ajuda. Eu lembrei agora, doutor Ricardo, doutor Pedro, de um caso que aconteceu aqui em um shopping em São Paulo. Uma moça de 16 anos de idade, uma moça bonita, moça morena, né? Aliás, parabéns para todas as mulheres brasileiras. Eu falo que todas as mulheres brasileiras são as mais bonitas do mundo. Essa mistura deixou as mulheres brasileiras lindas. Eu acho que a mulher brasileira é a mais bonita do mundo. Parabéns. E aproveitando-se disso aí também, os traficantes também olham essa beleza da mulher brasileira. E essa mocinha estava passeando no shopping com a mãe. Veja só a estratégia desta moça, que era uma sequestradora. Aliás, uma traficante de pessoas humanas. Esta mulher chega e dá um cartãozinho. Falou, olha, esse aqui é o meu cartão. Deu pra mãe. A sua filha é muito bonita. Sua filha é muito bonita. Eu sou dona de uma agência de modelos. E eu quero levar a sua filha para a Índia, porque lá na Índia nós precisamos de pessoas para trabalhar como modelo e o perfil da sua filha encaixa exatamente no perfil que nós estamos precisando. Gente, qual é a moça com 16, 17 anos de idade que não quer tornar-se modelo internacional? Fala para mim, não é? É o sonho da maioria delas. Nós tivemos a nossa modelo mais famosa, a Gisele Bündchen, ela foi reconhecida assim. Assim começou a carreira dela aqui no Brasil. Toma o cartãozinho, vai. Quem que não quer virar Gisele Bündchen, né? Não é verdade? Então essa menina ficou muito empolgada e o papai e mamãe foram providenciar emissão de passaporte. E ainda bem que encontraram, doutor Ricardo, doutor Pedro, um policial federal atento. Ele falou assim, por que essa sua filha vai viajar para a Índia sozinha? E a mãe falou, não, ela vai trabalhar como modelo. Me dá os telefones, onde que é? Deixa eu ver a passagem. E esse policial federal, com a graça do Criador, ele acabou descobrindo que a passagem aérea desta moça não estava destinada, ponto final não era Índia, ponto final era China. Esse policial federal aqui de São Paulo entrou em contato com a Polícia Federal lá da Índia e perguntou, olha, eu quero saber se existe uma agência de modelos aí com nome assim, assim, assado. Os policiais da Índia, sabe o que disseram? Falaram, a gente já sabe, isso aí é golpe. Não existe esse lugar aqui na Índia. Isso aí é tráfico humano. Tráfico humano. Então, gente, tem que desconfiar. Tem que desconfiar de tudo, tem que desconfiar de todos, porque se a gente faz assim, já pode dar errado. Se você vai acreditando em todo mundo, aí pode dar mais errado ainda. E no caso dos meninos, tem aquele apelo para que o menino possa jogar bola, né? Jogar futebol, que é o sonho da maioria, ou da grande maioria dos meninos aqui no Brasil, que é poder jogar em algum clube, e aí vem o aliciador e ele convence o menino e a família a jogar num time do exterior, e quando o menino chega lá fora, muitas vezes esse convite era um engodo, era uma forma de convencê-lo aí, mas chega lá e ele de alguma forma, ele não faz aquilo que ele se propôs a fazer ou que ele foi convidado a fazer. E aí uma pergunta
Antes até que o Pedro faça, o Pedro tem uma pergunta para ti, mas antes disso eu tenho uma pergunta. E o consentimento? Então a vítima ela vai consentir. Nesse caso, a menina, a modelo, ela tinha consentido, como a família tinha consentido, para poder viajar para a Índia. Os meninos às vezes consentem para poder jogar fora. Esse consentimento, ele não alivia a responsabilidade do aliciador? Como que funciona esse consentimento? Evidentemente que o consentimento num crime tão horroroso como esse do tráfico humano não vai alterar a situação do traficante de pessoas, né? Não muda absolutamente nada. Tem pessoas que consentem, como esse caso dessa menina. Existem outras situações que existe o prévio consentimento. Eu conheço casos de mulheres brasileiras que foram convidadas para se prostituírem no exterior. E ela consentiu, ela foi de livre e espontânea vontade. Mas uma coisa é você se prostituir e pegar o dinheiro da prostituição para você. Outra coisa é você se prostituir e ter que dar tudo lá pro sequestrador. Só que só fica sabendo que vai ter que dar tudo lá pro sequestrador quando você chegar lá no ponto final. Então é evidente que eles usam de artimanhas e mentiras. Às vezes a pessoa é traficada sem o consentimento e às vezes traficadas com o consentimento. Também lembro, doutor Ricardo, vou contar mais uma historinha. Aqui na Grande São Paulo, em Itaquaquecetuba, pertinho Itapecerica da Serra, não é Itaquaquecetuba, Itapecerica, começa tudo com I. Ita é pedra do Tupi-Guarani, né? Pedra. Itapecerica da Serra, nós tínhamos algumas pessoas que trabalhavam como conselheiros tutelares, aquelas pessoas que guardam os direitos das crianças. E esses conselheiros tutelares estavam reclamando junto à prefeitura municipal que não havia o número de creches suficientes para as crianças daquele município. E por não haver o número de creches suficientes, muitas crianças ficavam brincando nas ruas. Agora, se boa parte de Itapecerica da Serra é composta de população humilde, portanto precisam trabalhar, como é que o pai e a mãe vão trabalhar e deixar uma criança na creche se não tem creche? As crianças ficam na rua. Em razão disso, o que estava acontecendo? Isso aí, gente, são informações que nós obtivemos na CPI do tráfico humano. Um conselheiro tutelar chegou lá no Ministério Público e falou: olha, eles estão pegando as pessoas, essas crianças que estão na rua, falando que os pais não guardam direito delas, não tomam conta dessas crianças, e estavam perdendo a guarda destas crianças. Perde a guarda das crianças, automaticamente, eu não sei como que pessoas de outras nações tinham conhecimento que estas crianças estavam com... os pais não tinham mais a guarda e faziam rapidamente a adoção e levavam essas crianças para outras nações. Agora, mas se vai adotar, vai cuidar, né? Eu também não sei. Nós temos notícia de gente que adota criança legalmente aqui no Brasil, chega lá no exterior e explora sexualmente. Pedófilos. Tem maluco que gosta de ter relações sexuais com crianças de 7, 8, 9 anos. Passou disso, já é velho. Ele, ali na Ásia tem lugares especializados em crimes sexuais, pedofilia. Tem turismo sexual. Lá tem. E no Brasil, será que tem? Tem turismo sexual? Você já ouviu dizer que tem gente que vem pra cá pra manter relacionamento sexual com mulheres, crianças brasileiras? Tem também. De certa forma, nós, os brasileiros, fizemos uma propaganda da mulher brasileira muito sexualizada por muito tempo. Nós fizemos a propaganda, a gente vê os cartazes governamentais que chamavam os turistas estrangeiros para o nosso país, sempre destacando a sensualidade da mulher brasileira. Mas, em razão do aumento
da criminalidade do tráfico humano, o governo brasileiro, em até atendimento a um protocolo que foi feito por diversas nações na Itália, chamado Protocolo de Palermo, eles procuraram minimizar estas propagandas explorando apenas a sexualidade da mulher brasileira, porque não é isso que nós queremos. Porque o Brasil está disponível para os estrangeiros, mas não as mulheres. As mulheres brasileiras não estão disponíveis. As mulheres brasileiras não são produto disponível para os estrangeiros, não. Né? A mulher brasileira precisa ser respeitada, honrada, amada. Mulheres e homens, mulheres e homens. Então, nós diminuímos a propaganda oficial, nesse sentido da sexualidade da mulher brasileira, mas, meu amigo, minha amiga da Rádio Guardiã da Justiça, se você for analisar hoje em dia, as músicas que fazem mais sucesso, as cantoras que fazem mais sucesso, elas estão ou não estão estimulando a sexualidade precoce nos meninos, nas meninas? Se você perceber, a grande maioria das músicas brasileiras só fala nisso. Quer dizer, não adianta nada o governo não fazer propaganda oficial explorando a sexualidade se nós mesmos estamos fazendo esta propaganda. Então, de alguma maneira, nós temos que tentar minimizar isso aí, né? Eu não estou criticando quem gosta desse tipo de música. Quer gostar, gosta. Tem gente que gosta de Beethoven, tem gente que gosta de Tião Carreiro e Pardinho. Tanto faz, para mim tanto faz. Não tem problema nenhum. São estilos musicais diferentes. Mas qual é a mensagem que nós estamos passando com isso, né? Então, prevenção é o remédio. Como diria a minha vovozinha, caldo de galinha e cautela não faz mal. É isso que a gente tem que fazer. Dr. Anderson, segundo a ONU, por ano são traficadas 2,5 milhões de pessoas todos os anos. Desse número, 80% são mulheres. Então, claramente, o tráfico de pessoas com viés da sexualidade, com viés do turismo sexual é o que predomina. Dentre isso, a gente tem notícia que essas mulheres elas vão para outros países ou para outros estados com algumas promessas desses aliciadores. E dentre essas promessas, pagar passaporte, estadia, às vezes faculdade, alguma coisa assim. E como na violência doméstica, as mulheres acabam se sentindo presas, elas têm medo de procurar as autoridades, têm medo de contar para as outras pessoas o que está acontecendo. Uhum. Essas mulheres são vítimas de tráfico de pessoas, uhum, que acabam sendo obrigadas a servir a prostituição. Elas são punidas de alguma forma, penalmente aqui no Brasil ou no mundo? Sim, vamos lá. Nós precisamos verificar que a prostituição aqui no Brasil, ela não é punida. Aqui no Brasil. Mas existem alguns lugares no mundo que elas são punidas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, em alguns estados a prostituição é crime. Alguns estados é crime, outros estados não. Na Europa nós temos lugares até que a prostituição ela tem direitos trabalhistas. Tem direitos trabalhistas. Então, nas localidades onde a prostituição ela é criminalizada, é evidente que serão passíveis de punição. Mas o traficante de seres humanos, é lógico que ele não quer levar uma pessoa para fazer prostituição, sendo que ela pode ser presa a qualquer momento. Então a regra é que eles levem para países onde a prostituição não é considerada crime, porque dela vai ganhar dinheiro. Daí o Dr. Pedro, ao me fazer este questionamento, me fez lembrar, Dr. Pedro, de uma mulher nigeriana. Esta mulher nigeriana criava o filho sozinha e a sua mamãe lá na Nigéria. E um traficante de pessoas, eles não têm cara de traficante, viu, gente? Eles têm a minha cara, a sua, a cara de qualquer pessoa. Esse negócio que ladrão tem cara é mentira. Isso foi uma confusão que o criminólogo Cesare Batista não, o Cesare Lombroso, eu confundi com a outra palestra lá que eu falei pra vocês, Cesare Lombroso. Ele fez uma associação que as pessoas que tinham uma cara meio parecida com aquele Lázaro, sabe aquele Lázaro que foi morto pela polícia lá em Goiás?
o aspecto lombrosiano, aquela cara de homem das cavernas. O Cesare Lombroso, ele estudou alguns crimes violentos na França e, por coincidência, a cara desses marginais era meio feiosa mesmo. Era bicho feio. Igual Lázaro, que morreu aqui no Brasil. Então, ele falava desse aspecto da pessoa que tem uma tendência para a prática de crimes. Por isso que eu falo para meus alunos lá na universidade, quando você quiser xingar alguém juridicamente, ele não vai saber, fala, olha, ao invés de você falar assim, ó, aquele lá tem cara de ladrão, você já deve ter falado isso, né? Tem cara de ladrão. Por que você fala isso? Por causa do Cesare Lombroso. Ele falou que o ladrão tem cara, é feio, parece o homem das cavernas. Gente, fala pra mim, você não conhece ladrão com cara bonita? Que pisa aí Congresso Nacional, conhece? Com ternos bem finos, bem cortados. Esses aí que são acusados de pegar milhões do cofre público, conhece ou não conhece? Então ladrão não tem cara não, viu? Esse aspecto lombrosiano, né? Fala, esse aí tem aspecto lombrosiano. Não, isso aí é equívoco, foi um equívoco do Cesare Lombroso. E eles têm boa aparência, tem uma boa conversa, geralmente tem um bom nível cultural. Por quê? Para você convencer uma pessoa para sair da sua amada terrinha Brasil e para o exterior ou para um outro lugar aqui no Brasil, você tem que ter um bom poder de convencimento, de argumentação. Geralmente são pessoas inteligentes, com boa formação cultural, com boa aparência. Por isso, cuidado para não sair confiando em qualquer pessoa. E eu vou dizer mais. Geralmente, esse traficante de pessoas, ele faz amizade com você, ele está perto de você. Quando eu trabalhei na delegacia de sequestro, eu fui policial civil, trabalhei no antissequestro, e a gente, onde que é o cativeiro, doutor Pedro? Não, faz de conta que nós somos uma equipe de investigação. Onde que é o cativeiro? A pessoa foi sequestrada. Quem é o sequestrador? Bom, cativeiro é qualquer lugar. E o sequestrador? Qualquer um. Então você parte do nada para lugar nenhum. Como é que você começa a investigação? Você tem que fazer a investigação partindo do círculo mais íntimo. A família, o núcleo familiar. Vamos investigar as pessoas da família. Depois os familiares que não estão tão perto. Os amigos íntimos. Os amigos não tão íntimos assim. O pessoal do círculo profissional do trabalho. E eu posso dizer para vocês com segurança, porque eu trabalhei lá, geralmente, 98% dos casos, um dos sequestradores está dentro de um desses círculos. Então, gente que está próximo de você pode estar tentando aliciar você. Por isso que estas informações que a Rádio Guardiã da Justiça está passando para vocês agora são de extremíssima importância. Tome cuidado com pessoas que ficam fuçando muito a sua vida, querendo saber dos detalhes, querendo levar você para fora, para o exterior. Mas é lógico que não é todo convite que você vai para o exterior que vai ser tráfico humano também, não. Mas tem telefone, não tem? Não tem telefone? Você não pode ligar lá para confirmar se existe o lugar? Me dá um negócio da internet aí que eu vou verificar. Tem referência? Tem referência? Me dá um cartão de lá. Não é só sair confiando nas pessoas. Não é só sair confiando nas pessoas. Então, doutor Pedro, doutor Ricardo, só para concluir, que eu comecei a falar da senhora nigeriana, convidaram ela para ir para Portugal. Falou, você vai ser dançarina, tá bom? Você vai ganhar. Ela fez a conta, doutor Pedro, doutor Ricardo. Falou, olha, eu vou ficar lá um tempo, eu vou ganhar um dinheiro, vou montar um negócio, eu volto, crio meu filho, minha mãe, a gente fica numa boa. Gente, essa mulher chegou em Portugal, as boas-vindas foi a seguinte, desceu do avião, levaram, vamos lá, vou te levar para o lugar de trabalho. Chegou lá, era uma boate. Quando chegou na boate, doutor Pedro, doutor Ricardo, deram uma surra nessa mulher para ela tomar o presta atenção logo, para ela ficar esperta, porque com isso você tira do centro emocional esta pessoa, tira do centro emocional, ela fica totalmente perdida, ela está em outro país, está apanhando, não está nem sabendo porquê, ela falou, agora você vai ser estuprada. Estupraram ela, olha que absurdo. Falou, se você quiser voltar para o seu país, você vai ter que me dar
45 mil euros, aproximadamente era isso que ela tinha que dar, 45 mil euros. E aí ela falou, nossa, falou, ó, se você não me der esse dinheiro, o que acontece? Nós vamos matar o seu filho. E olha aqui a foto do seu filho, já estava com o traficante, aquele traficante que seduziu essa mulher lá na Nigéria, estava com o filho dela no colo. Falou, tá aqui, ó, no colo. Se você fugir, se você ligar para as autoridades aqui em Portugal, nós mataremos o seu filho. E, doutor Pedro, mata mesmo. Eles matam e mostram, ó, falam, olha, essa aqui fugiu, olha aqui a foto do filho dela, morto. Agora, quem de nós, doutor Pedro, doutor Ricardo, arriscaria matar o seu filho? E você, o que você faria? Ligaria para as autoridades? Ou você se prostituiria para não matarem o seu filho? Olha que encruzilhada, né? Qual que foi a decisão dela? Ela falou, vou me prostituir. Ela ficou se prostituindo por 2 anos, mantendo relacionamento com aproximadamente 10 homens por dia. 2 anos fazendo isso. Juntou todo o dinheiro e entregou na mão lá da traficante. Era uma mulher a responsável desse local. Falou, mas você já vai embora? Falou, não, foi isso que você combinou, tá tudo aqui. Antes de liberarem essa moça, sabe o que eles fizeram, doutor Pedro, doutor Ricardo? Pegaram, sabe aquele alicate de apertar parafuso, de tirar prego da parede? Eles pegaram um alicate daquele e arrancaram todas as unhas das mãos dessa mulher com um alicate. E arrancaram fios de cabelo. Os nigerianos, eles acreditam no voodoo. E por esse motivo eles têm um medo terrível, né? Falam, ó, nós estamos com o seu cabelo. Se você, chegando na Nigéria, nos denunciar, ainda cortar o cabelo dela, deixar ela carequinha, deixar essa mulher careca, falou, nós vamos fazer um voodoo pra você. Então imagina o estado emocional, psicológico, o físico de uma mulher dessa que achou que ia sair para proporcionar condições melhores de vida para a sua família e passa por uma situação terrível desta. Que história, hein? Que história. Estamos aqui na Guardiã da Justiça, no nosso programa sobre justiça, sobre o dia a dia do direito, o beabá da justiça, ou o beabá do direito e o dia a dia da justiça. Recebendo aqui o advogado criminalista e o professor universitário Anderson Costa e Silva, eu e Pedro Mingatti. Estamos aqui falando com ele sobre tráfico de pessoas, ouvindo essas histórias que chocam, né? Porque afinal é um ser humano fazendo barbaridades com outro ser humano, né? Talvez porque ele não reconheça mais aquele ser humano, inclusive como ser humano, como próximo. E talvez ele pense que aquele ser humano é um objeto e por ser objeto ele consegue traficar como ele trafica armas e como ele trafica entorpecentes de uma forma até naturalizada, né? É um absurdo que a gente fica sabendo, porque muita dessas informações a gente nem fica sabendo. Eu queria saber o seguinte, doutor Anderson, você já disse algumas dicas aqui da gente conferir alguns dados, alguns telefones que eles nos passam, algumas informações. Tem algumas outras dicas que a gente pode se preservar em relação a essa questão do tráfico, ou questões que a gente possa identificar para que a gente possa, de alguma forma, acender ali um alerta para que a gente não possa vir a ser vítima desses absurdos, dessa questão do tráfico de pessoas? Dá algumas dicas aí, por favor. Na verdade, doutor Ricardo, a dica não é só para o crime de tráfico, é para a vida em geral. Eu falo para minha esposa, quem faz a nossa segurança não é a polícia. Quem faz a segurança nossa somos nós mesmos. Quando a gente chega no portão de casa, hoje em dia, infelizmente, está assim. Você chega, fica parado no carro, tá dando a chance pro ladrão roubar você. Conversa lá com a mãe dentro de casa, depois fica conversando mais meia hora no portão, mas já não conversou 2 horas lá dentro? Ficou no portão, você está pedindo para ser roubado hoje em dia, infelizmente é isso. Então você tem que tomar cautela, não passando informações também nas redes sociais. Não fique passando informações, principalmente demonstrando as suas fragilidades emocionais. É nessas situações que eles vão tentar atacar você. Se começou a perguntar muito da sua vida, a pessoa que não é seu amigo íntimo, não fique passando informações. Informação é poder, eles utilizam dessas informações
tentando seduzir. Por que é que essa pessoa, você tem que perguntar assim, por que essa pessoa tá querendo fazer isso pra mim? Nunca vi esse cara, nunca vi essa mulher, quer me ajudar? Pra quê? Não é aquele ditado brasileiro, quando o milagre é muito grande, até o santo desconfia, a gente tem que desconfiar, a verdade é essa, nós temos que fazer a nossa segurança, desconfie de tudo, desconfie de todos, que às vezes o inimigo tá do lado da gente, às vezes tá do lado, né? Haja vista aí, aquela moça lá que picou o dono da fábrica de farinha, né? Lembra? Tava dormindo do lado, não sei quem que era inimigo de quem, mas que tava, né? Lembra, né? Vamos lá. Doutor Ricardo, só lembrando os ouvintes que as denúncias elas devem ser dirigidas ao número 100, disca no telefone número 100, e no caso de mulheres no 180. O número dessas denúncias é muito baixo. O ano passado registrou 24 denúncias apenas. O Ministério ele acredita pela falta de informação que as pessoas têm desse tráfico. E lembrando também, trazendo outro dado triste, que 30% das pessoas que são traficadas são crianças. Então a gente tem um caso famoso da pequena Madeleine, que infelizmente depois de anos e anos vieram a descobrir que ela estava morta. Então é importante a denúncia, é importante o povo fiscalizar o vizinho nessa questão, olhar um pouco a família, olhar quem está à volta e na dúvida denuncie. O Ministério ele se preocupa com essa questão. Mundialmente o dia de atenção a esse combate é o dia 30 de julho. Então, chegando dia 30... Inclusive essas datas comemorativas e o fato da gente fazer com que as pessoas tenham informações sobre isso, Pedro, é também uma forma das pessoas começarem a se habituar que isso existe. Sim. É a primeira grande importância que a gente tem quando a gente leva informação aos nossos ouvintes, é que justamente a gente mostre para esses ouvintes que isso existe, que isso é real, que isso está bem próximo da gente, que a gente pode ser vítima disso ou pode ter pessoas próximas a nós sendo vítima disso. Isso é importante, e também para que as pessoas possam ter uma... Sabe aquela coisa de... Às vezes a pessoa fala de uma cidade e você nunca ouviu falar e naquela semana parece que tudo fala sobre aquela cidade. Sim. Então quando a gente começa a falar com a população que isso é possível, que isso existe, faz também com que as pessoas fiquem mais alertas, fiquem mais disponíveis a aceitarem que isso pode acontecer com elas, né? Então quando a gente fala... É 30 de julho, Pedro? 30 de julho, é que nem o outubro e novembro rosa, hein? Todo mundo sabe que outubro e novembro são rosa e azul por conta dos cânceres, por conta do câncer. Acho que as pessoas começam a se preocupar mais também, né? Procurar fazer mais exames ou procurar saber o que é aquilo, né? Sim, e deixar na cabeça das pessoas que elas sabem, quando uma ambulância, elas sabem o número que ligam. Quando precisa da polícia, elas sabem o número que ligam também. Então repete aí, Pedro, por gentileza, os números para que as pessoas que se sintam de alguma forma no meio dessa questão do tráfico de pessoas, ou que conheçam alguém na escola, na comunidade, na vizinhança, que pode estar passando por isso, e não necessariamente todo convite seria um tráfico de pessoas, mas os convites têm que ser avaliados, como o professor Anderson falou, mas repete o número, por gentileza. É o número 100. Lembrando que esse número ele funciona 24 horas, inclusive ele atende em português, inglês e espanhol. Ele não é só para tráfico, ele também é para denúncias contra crianças e adolescentes, contra idosos, deficientes, a população LGBT, e além do tráfico de pessoa e o trabalho escravo também. Para as mulheres tem um número específico que é o 180. Então as mulheres que sofrem agressões tanto em casa como até a questão do tráfico, é o 180. E todos esses números, eles geram um número de protocolo que as pessoas conseguem acompanhar o que está acontecendo. E não precisa se identificar, não gera nenhum ônus para essa pessoa que tá denunciando. Às vezes a gente tem a ciência que um marido bate numa mulher, que o nosso vizinho bate numa mulher, bate numa filha,
E a gente às vezes tem medo de denunciar por conta de aparecer, de sofrer represálias quanto a isso. Mas esses números, tanto o 100 quanto o 180, são totalmente anônimos, você não precisa deixar nome, não tem rastro, não tem como a polícia te achar você depois, nem o agressor. Então é muito importante, outubro, dia 30 de julho, desculpa, vamos tentar subir uma hashtag de Disque 100, contra tráfico de pessoas. Eu acho que é de cuidado de todos e obrigação de todos a gente combater esse crime que, como o professor falou, é um dos crimes mais cometidos no mundo. E só lembrando que eu trabalhei na Secretaria do Estado, né, da Justiça. A Secretaria de Estado da Justiça, ela reúne um comitê, que é um comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Lá reúne entidades da sociedade civil e também do poder público, né? Nós temos lá o Ministério Público, as polícias civil e militar, além de membros do próprio governo que não só estudam para que façam um trabalho preventivo, mas também fazem o trabalho em loco. Eu tive a oportunidade de desbaratar alguns ambientes que promoviam o tráfico de pessoas, seja na questão da exploração sexual, também seja na questão do trabalho escravo, e a Secretaria de Justiça merece aqui a nossa reverência, porque faz um trabalho muito bacana. Como a gente sempre diz aqui, quando o papo é bom, a conversa ela flui de tal forma que passa muito rápido. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando, inclusive para alertar a população desse mal, para evitar que pessoas possam ser vítimas desse crime tão horrendo, né? E que de alguma forma traz algum lucro para alguém. Porque a gente fala muito de vítima, mas se há vítima também tem quem consuma isso, né? E o consumo de uma forma bem pejorativa aqui, porque a gente está falando afinal de seres humanos. Mas o tempo passa muito rápido. Mais uma vez eu queria agradecer o professor Anderson, agradecer o Pedro aqui também pela sua participação e deixar para você, professor Anderson, que possa dar alguma dica, dar as suas considerações finais aqui sobre esse tema que é tão caro para a população e que as pessoas muitas vezes nem sabem que existe. Muito bem, doutor Ricardo, doutor Pedro. Lamento que o tempo é curto, mas a gente tem que respeitar o horário. A gente poderia ficar conversando bastante ainda sobre isso. Mas a última dica que eu vou passar para você, gente, é o seguinte. Também existe um golpe de tráfico humano feito por casamento. Teve um caso de um francês que, começando conversa nesses sites aí para você aprender uma língua estrangeira, isso acontece. Tem muitas notícias com pessoas do Egito e da Turquia que fazem isso também para aprender a língua inglesa, mas nesse caso uma moça lá da Bahia queria aprender a falar francês. Um senhor francês, bem mais idoso do que ela, começou a enamorar-se e falou: tô indo pro Brasil, vou casar-me com você. Veio para cá, ele veio, casou-se com ela, gerou um filho nela e levou esta moça para a França. Esta moça, numa viagem aérea, ela comentou com uma representante brasileira da ONU, que trabalha com a repressão desses crimes. Ela comentou que esse homem, na verdade, casou com ela só para explorá-la como empregada doméstica, porque empregado doméstico na Europa, empregado doméstica nos Estados Unidos, custa um valor enorme. Ele falou: eu caso com ela, se eu casar com ela, dá comida, cama e banho, pronto, acabou, não preciso pagar o salário. Tem esse tipo de golpe também. E por último, rapidamente, isso é golpe, existe muito. Militar americano. Se você já recebeu proposta de um militar americano para namorar com você, cuidado, porque tem golpe também, viu? Parece lá a imagem de um militar bonitão, né? Quer seduzir você. Uma senhorinha do interior de São Paulo começou a namorar com um militar americano e ela estava toda contente, contando para suas amigas. E um dia ela falou: olha, amigas, esse militar americano, ele gosta tanto de mim e nós estamos tendo relacionamento sexual pela internet. Ele quer que eu tire a roupa para ele, né? As amigas: cuidado! Não, cuidado, porque vocês estão com ciúme. E ele falava: olha, faz isso, faz aquilo, mostra a câmera para mim, né? Vai filmando, hoje faz assim, hoje faz assado. Um determinado dia, o vizinho desta senhora: dona Chiquinha, tudo bem, vizinho? Bom dia. Não tenho nada com a vida da senhora.
eu gosto de olhar esse site aí pornográfico. Eu tava olhando lá, não é a senhora que tá peladona aqui, não? Não é não a senhora que tá peladona? Era ela. Entendeu, gente? Então, cuidado, cautela, toda atenção, preserve a sua vida, a sua integridade e vamos lá. Obrigado, doutor Ricardo, mais uma vez, doutor Pedro, guardião da justiça, guardião da notícia. A gente volta. Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Nós tivemos a grata presença aqui do professor e advogado criminalista Anderson da Costa e Silva. Estaremos de volta na quinta-feira, às 12h30. Boa tarde a todos. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Você ouviu a Guardiã da Justiça.